temer, não me deixará. Medo não dominará, trevas irão recuar. Não vou temer, não me deixará. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem o comando, bradando, o reino de Deus chegou. Teu reino aqui chegou. Teu reino aqui chegou. Teu reino aqui chegou. Teu reino aqui chegou. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou. 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 Aleluia! Corpo espalhado pelos meus pecados, pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado, a maior história de amor. Debaixo dos seus
meus pés enfermidade, só obra completa por mim. No terceiro dia se moveu a terra, seu corpo não estava ali. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. Seu sangue derramado pelos meus pecados pagou o preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. Em breve as trombetas do céu ouviremos, chamando pra glória os seus. Veremos Jesus com as marcas nas mãos, coroado à destra de Deus. Em breve as trombetas do céu ouviremos, chamando pra glória os seus. Veremos Jesus com as marcas nas mãos, coroado à destra de Deus. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais.
Glória a Deus, queremos te exaltar uma vez mais, papai querido, te engrandecer, Pai, nesse dia, te louvar, porque o Senhor é bom, o Senhor faz maravilhas, ó Pai, e se estamos aqui nesse tempo é porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado, e por isso somos gratos ao Senhor por essa obra linda, maravilhosa, uma obra que nos alcançou, uma obra que nos transformou, uma obra que tem feito maravilhas nas nossas vidas, Pai. Por isso nós te exaltamos, por isso nós glorificamos o teu santo e eterno nome. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 e versículo 20 diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Glória a Deus por essa palavra. Quero saudar você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, todos vocês que assistem essa celebração nessa noite, nesse dia feliz, esse dia de Páscoa, onde que o mundo celebra, as pessoas que creem nessa obra maravilhosa estão celebrando. E esse texto que o apóstolo Paulo deixa bem claro, mas de fato, isso é uma certeza, isso é uma verdade. Cristo, Ele ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado, nós estamos aqui alegres, nós nos celebramos a esse Deus vivo, todo-poderoso, porque é dessa forma que nós celebramos um Deus vivo, um Jesus que ressuscitou, não está mais naquela tumba, Ele ressuscitou, vivo está. E com essa palavra de abertura dessa mensagem eu quero encorajar você também nessa noite. Abra bem o seu coração para tudo aquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida. Vamos continuar adorando a Deus com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. E para isso quero convidar você também a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103, do versículo 1 em diante, que diz assim o salmista: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Veja que esse salmista, ele nos fala em relação a essa palavra maravilhosa que ele compartilha com as nossas vidas aqui. Ele deixa bem claro: bendiga, ó minha alma, o meu ser. Como que eu posso bendizer ao Senhor? Talvez você faça essa pergunta: como que eu posso bendizer ao Senhor? Quando eu reconheço quem Ele é na minha vida. Quando você reconhece quem é Deus na sua vida, você pode bendizer ao Senhor. Sim, bendizer ao Senhor, conforme Ele deixa bem claro aqui, agradecer. E eu só posso reconhecer se eu não esquecer o que Ele tem feito na minha vida. Meu amado, minha amada, você que me assiste nessa noite, quanta coisa Ele tem feito na sua vida. Veja que esse texto, ele está falando bem claro, que assim, Deus, aquele que tem feito maravilhas na nossa vida e através da nossa vida, Ele deixa bem claro: tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quantas manifestações de cura, de libertação, de transformação, quanta obra que Ele já tem feito nas nossas vidas. E o texto, ele deixa bem claro que assim, muitas pessoas acabam se esquecendo dos benefícios de Deus, mas nós jamais podemos esquecer dos benefícios que Ele tem feito em prol da nossa vida. Quantos benefícios em prol da sua casa? Quantas coisas que Deus tem feito através dessa obra linda e maravilhosa. Então, meu amado, minha amada, não esqueça. Quantas pessoas acabam esquecendo, né, e se esquecem fácil do que Deus tem feito na sua vida. Mas eu creio que você que me assiste, você que me ouve, você não é daqueles que esquecem, mas é daquele que sempre lembra. E lembra com alegria, porque Deus tem feito coisas grandes. E uma das formas práticas de nós sempre nos lembrarmos e reconhecer o que Deus Ele tem feito na nossa vida é trazendo uma oferta,
trazendo o dízimo que pertence a Ele, que chega até nós, mas que nós devolvemos para Ele. Então, uma forma tão prática, uma forma tão simples de nós reconhecermos é trazendo. Então, eu quero convidar você a continuar trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta, mas fazendo isso com gratidão, reconhecendo que Ele é tudo em nós, amém? Nós temos as nossas contas, você pode fazer o seu depósito, pode fazer a sua transferência, mas seja qual a forma melhor para você, mas não deixe de reconhecer a Ele e dessa forma agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer a Deus. Pai, quero agradecer o Senhor por cada vida que nesse momento, Pai, com gratidão, com generosidade, Ele pode estar trazendo, Pai, nessa obra, investindo em salvação, investindo em famílias que vão ser restauradas, que vão ser alcançadas através dessa oferta, desse dízimo, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que por mais que a gente possa trazer, por mais que nós possamos dar, mas ainda é pouco diante do que o Senhor fez por cada um de nós. Por isso eu te louvo, te agradeço e quero declarar na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amado, da minha amada, que tem se expressado dessa forma generosa. Os céus estão abertos sobre essa vida, as bênçãos estão sendo derramadas sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus, mesmo num tempo onde muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão desesperadas, Pai, sem saber o que vai ser, mas eu declaro que cada vida, cada uma dessas vidas generosas, ó Pai, o Senhor, Pai, irá surpreender de uma forma ainda mais do que ele já tem experimentado, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade nessa celebração uma vez mais. Quero agradecer você, a sua família, você que me assiste nesse dia, nesse dia de Páscoa, nesse dia maravilhoso, um dia extraordinário, né? E ainda estamos aí, né, nessa forma de podermos transmitir o culto, né, não presencial, ainda mais cremos que esse tempo já está terminando e logo, logo vamos poder nos reunir novamente, né, como igreja, poder abraçar, poder, enfim, né, matar a saudade, né, como a gente pode dizer assim, de cada irmão. A gente sabe que muitos estão aí, pastor, né, quando as coisas vão voltar ao normal? A gente sabe que logo, logo as coisas já vão estar voltando ao normal e a gente vai poder celebrar novamente juntos, né? Não que nós não podemos fazer dessa forma, mas a palavra é a mesma e a palavra com certeza vai ministrar na sua vida. Ainda dá tempo, se você puder mandar um aviso, né, lembrete para o seu amigo, a sua amiga, um familiar, um vizinho, olha, vamos assistir um culto juntos, né, e pode clicar aí ali nesse aplicativo, e assim você vai poder estar assistindo, você vai poder receber a palavra, vai receber a oração, enfim, abra bem o seu coração, né, e receba aí a graça e a paz também na sua casa. Eu quero compartilhar nessa noite também uma mensagem que é muito, muito propícia para nesse dia, para a gente poder compartilhar um pouco sobre esse dia, né, onde que todo mundo, ou pelo menos uma boa parte no mundo inteiro, no universo, comemora-se a Páscoa. E eu quero conversar um pouco nesse tempo sobre Êxodo, capítulo de número 12, do versículo 1 em diante, com o título da mensagem, uma obra que jamais será esquecida. Grave essa palavra. Uma obra que jamais será esquecida. Sim, uma obra que Deus ele faz na vida de um homem, de uma mulher. Esta obra, ela jamais será esquecida. Sim, eu declaro que a obra que Deus começou na sua vida, você jamais vai esquecer. Não tem como esquecer por causa de tanta manifestação da bondade dele, do favor dele sobre as nossas vidas. Vamos ler Êxodo 12, do versículo 1 em diante. Diz o texto: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês,
quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Pai, eu quero te agradecer uma vez mais pela tua palavra, te louvar, te exaltar, porque ela não volta vazia. E a palavra do Senhor, Pai, é o alimento para o nosso espírito. E assim eu quero declarar na vida de todos que assistem essa mensagem, que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que cada um possa estar recebendo no seu espírito essa porção que o Senhor reservou para eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, uma obra que jamais será esquecida. Estamos nós, como cristãos, hoje comemorando a data mais importante da nossa caminhada. Sim, não é qualquer data, mas a data mais importante. Grave isso, a data mais importante da nossa caminhada. Independente de quantos anos, quanto tempo nós estivermos nessa terra, essa sempre será a data mais importante para nós como cristãos que cremos na obra consumada, que cremos na morte, que cremos na ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a obra mais importante nas nossas vidas que nós estamos comemorando. Páscoa, para muitos pergunto, pastor, o que significa a palavra Páscoa? Significa Pessah em hebraico, que significa passagem sobre. Sempre que você lembrar Páscoa, passagem sobre. Yahvé, o Senhor, ele passaria, conforme nós lemos nesse texto aqui, passaria por cima de todas as pessoas que estivessem obrigadas nas casas. Bem claro aqui assim, e a marca do sangue, ouça, a praga, nós podemos ver, é a 10ª praga antes do povo sair do Egito. E nessa praga, ou seja, iriam morrer todos os primogênitos, que estariam nas casas, ali, todo primogênito. E o sinal para que o anjo que passasse por cima, o anjo que visitaria todas as casas, o único sinal que ele iria prestar atenção era o sangue nos umbrais. Teria que ser morto o cordeiro para que esse sangue fosse passado nos umbrais e ali ele passaria por cima. Então, a mesma noite de morte para os egípcios, foi a noite de libertação para os hebreus. Veja, no mesmo cenário. Para uns o juízo e para outros a salvação. E a diferença entre o juízo e o livramento, ou seja, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi o sangue do Cordeiro. Preste muita atenção nessa noite, preste muita atenção nesse texto que nós estamos falando. A diferença entre o juízo e livramento, a diferença entre a morte e a vida, a condenação e a salvação foi o sangue do Cordeiro. Gravem isso, sangue do Cordeiro. Israel estava debaixo, ou seja, de uma prisão, que estava ali sofrendo como escravos ali, não apenas, sofrendo 430 anos de amarga escravidão, mas Deus ouviu o clamor deles
e envia o seu mensageiro com essa mensagem expressa a Faraó: deixe o meu povo ir. E você, se você for ler todo o contexto, você vai entender bem o que eu estou falando. Várias vezes o próprio Deus, ele envia mensagem para Faraó, e declarando bem certo para eles assim: deixe o meu povo ir, deixe o meu povo ir. Mas sempre Faraó era mais endurecido, até que chegou esse momento onde Faraó endurece o coração, oprime ainda mais o povo. E aí Deus, ele envia dos céus as pragas, exerceu juízo sobre os deuses do Egito, quebrou o orgulho de Faraó, fez abalar as pirâmides milenares e tirou o seu povo do cativeiro com mão forte. E o golpe final de Deus foi a matança, ou seja, dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga. E o único meio que nós podemos ver aqui de salvação daquele dilúvio de juízo era o sangue do Cordeiro. Estou falando todo um contexto para que você possa entender. Não havia outro meio de livramento. A morte, ela visitaria tanto o palácio como as demais residências, as demais casas ali naquele momento. Tanto pobres como ricos, idosos, crianças, a morte ia visitar todos aqueles lugares ali. O anjo do juízo passaria à meia-noite. Diz o texto: e onde encontrasse o sangue, ou seja, onde o anjo encontrasse o sangue, ele passaria por cima. Por isso, passagem por cima. O anjo iria passar por cima da onde, pastor? Por onde ele colocasse os olhos e visse o sangue. Ali ele passaria por cima. Na Páscoa, então, foi o dia da independência de Israel, a noite de terror dos egípcios, foi a noite de libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou os outros. A Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel, salvação para os seus filhos, mas libertação do cativeiro. Libertação do cativeiro. Israel, então, aqui nesse dia, a partir desse dia, por isso Deus deixa bem claro: lembre-se bem desse dia, não esqueçam desse dia, esse dia é o mais importante para vocês. Israel, então, se tornou livre para servir a Deus. Qual é a mensagem da Páscoa? Depois dessa introdução, dessa pequena introdução, pastor, qual é a mensagem da Páscoa? Em primeiro lugar, eu quero convidar você a acompanhar, o principal, ou seja, que eu vejo como algo principal, algo que é poderoso: uma nova vida iniciou. Uma nova vida iniciou. O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário. Diz o versículo 2: este mês vos será o principal dos meses. O principal dos meses. O que isso tem a ver comigo, pastor? Eu não sou judeu. Talvez você possa estar pensando: mas eu não sou judeu, eu não sou do povo de Israel, eu não sou daquele povo que experimentou isso. Talvez alguém esteja pensando dessa forma, mas veja, não é porque nós não somos do povo do Egito, nós não somos judeus, na verdade, mas esse texto está todo focado nas nossas vidas. Uma nova vida iniciou. Pastor, quando que iniciou uma nova vida em mim? Veja Efésios capítulo de número 2, do versículo 1, versículo 4 e 5. Veja o que o próprio apóstolo Paulo está falando da minha vida e a sua vida. Vós estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Depois nós podemos ler Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, só para continuar confirmando essa palavra. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ouça, Deus os vivificou, deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e a removeu pregando-a na cruz. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então veja que obra linda, que obra maravilhosa, totalmente em prol da minha vida, totalmente em prol da sua vida, totalmente em prol da nossa vida.
Creia nisso, por isso é motivo de nós celebrarmos. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. Veja, por isso Deus falou para Moisés, fala para o povo, esse é o mês, é o novo dia, é o novo tempo. Esse mês não pode ser esquecido, porque começou uma nova vida na vida deles. Começou uma nova vida quando eles foram libertos da escravidão. E assim na nossa vida é um tempo novo. A partir dali, eles deixaram de ser escravos do Egito para serem o quê? Peregrinos rumo à terra prometida. Eles estavam agora livres para poder seguir para a promessa, para a herança que Deus tinha para a vida deles. Então a Páscoa, ouça, meu amado, minha amada, a Páscoa era um memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida. Veja que maravilhoso, por isso Deus ele dá ênfase, não esqueçam esse dia é um memorial na vida de vocês. Quando nós entendermos, né, que essa passagem poderosa na nossa vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me assiste, ouça isso, quando nós entendermos que nós deixamos de ser escravos para nos tornarmos pessoas livres, a nossa vida ela muda totalmente. Ouça, o mundo, talvez você já até tenha ouvido isso. Eu ouvi muitas vezes, talvez você tenha ouvido sobre isso, que o mundo pensa que quando uma pessoa ela se converte, agora virou crente, perdeu a vida. Quantas vezes você já ouviu isso, que a pessoa agora se converteu, agora quer dar uma de santinho, e agora ele deixou de viver. Meu irmão, minha irmã, ouça isso. Não, o mundo pensa dessa forma, mas a pessoa não perde a sua vida quando se converte a Cristo. A conversão não é o fim da vida, é o início da vida e o fim da escravidão. Sim, eu nasci de novo, ou seja, eu tive um encontro com a vida há mais de 30 anos atrás. E a partir daquele dia que eu tive o encontro com Cristo, a partir daquele dia que eu tive o encontro com a salvação, eu deixei de ser escravo, ou seja, eu saí daquela situação do Egito de escravidão para agora ser um homem livre. Antes eu vivia um escravo, escravo do pecado, escravo da morte, escravo da tristeza, da angústia, da dor, sim. Tudo isso Jesus Cristo ele fez uma mudança na minha vida a partir do momento que eu me rendi a Cristo, o momento que eu abri o meu coração e disse, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. Veja, a pessoa, ela não se torna escrava, ela deixa a escravidão. Nenhuma pessoa na realidade tem vida até que venha e tenha um encontro com Cristo. Ouça isso, eu quero deixar essa mensagem bem clara para a sua vida. Ninguém tem vida, nenhuma pessoa na face da terra que está aí peregrinando nesse mundo, que está de passagem nesse mundo, ninguém tem vida até que ela venha ter um encontro com Cristo. Pastor, me prove isso. Veja 1 João, capítulo 5, versículo 11 e o versículo de número 12. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Veja, é bem claro que o apóstolo João, ele está falando nesse texto aqui assim, né? Quem tem o Filho, quem tem Jesus Cristo, ele tem vida. A pessoa ela só tem vida a partir do momento que ela tem um encontro com a vida. Porque nós lemos no início, nós estávamos mortos nos nossos pecados, mortos nas nossas transgressões, nós estávamos ali escravos, nós estávamos sem vida, sem Deus nesse mundo, até o dia onde que Cristo veio começar a fazer parte da nossa vida. Então, bem, o cristão, na realidade, ele não pode desfrutar da vida abundante que o próprio Cristo declarou, até que ele aprenda que a fé em Cristo e na obra completa da cruz, que vai nos levar a viver essa vida abundante. Veja, João capítulo 10, versículo 10, a parte B, o próprio Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, uma vida abundante. Com certeza, você que me vê, você que me ouve, você, pastor, eu quero ter essa vida abundante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, essa vida já está à sua disposição. Ela já está disponível para você, já está, né? Muitos estão hoje, né, pensando, quando vai ser disponibilizado aquele valor que as pessoas vão receber do governo, mas
tem algo muito mais precioso do que aquele valor. Aquele valor tem os dias contados, mas esse valor, a vida abundante, essa vida já está disponível, sem você precisar baixar no aplicativo, sem você precisar... O que eu faço? Você só precisa crer na obra completa da cruz, crer numa obra perfeita, crer numa obra não realizada simplesmente por um homem, mas do próprio Deus em favor do homem, totalmente uma obra a favor da minha vida e da sua vida. E Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, ou seja, ele veio porque nós estávamos mortos, por isso que ele está dizendo, vim para que vocês tenham vida, mas não é só mais uma vida, mas uma vida abundante. Eu, com certeza, tenho aprendido a viver essa abundância e quero cada dia mais caminhar nessa abundância. Isso aqui, pastor, não está sendo uma pessoa aí que está se exaltando, não. Eu quero somente tomar posse daquilo que é a herança para a minha vida. E Jesus diz, eu vim para que você tenha vida, vocês tenham vida e a tenham em abundância, plena vida. Então, ser cristão é deixar o Egito. Ah, pastor, eu sou cristão, eu me considero um cristão. Glória a Deus que você se considera um cristão. Mas cristão é o quê? É deixar o Egito, deixar a escravidão e começar a caminhar como um ser livre para a terra prometida, para Canaã celestial. Ou seja, se assim a gente pode dizer, não usar Canaã figurada, que assim, mas ou seja, para a promessa que Deus tem, que é a nossa eternidade. Então, ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar rumo para aquilo que nos espera, ou seja, a nossa pátria celestial. E a Páscoa, ela foi o começo de uma nova nação. Até então Israel não era uma nação, mas agora livre, remida, esse povo torna-se o povo separado de Deus. A Páscoa ela nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino. Veja que a questão não era o cordeiro, não importava o tamanho do cordeiro, como nós lemos aqui bem claro, que assim, não importava o tamanho da família, se era pequena, a questão não era simplesmente se o cordeiro era pequeno, ele era suficiente, ouça, suficiente para toda a família. O que isso quer dizer para nós, pastor? Quero dizer que Jesus, ele é suficiente para você e para toda a sua família. Sim, Jesus Cristo, ele é suficiente para você que me ouve e para toda a sua família. Pastor, como que eu gostaria, como que eu desejo, como que eu anelo que a minha família seja impactada, seja transformada, seja liberta, como eu também fui. Ouça, meu amado, minha amada, o Cordeiro é suficiente, foi suficiente não só para a sua vida, mas também para toda a sua família. É o que o texto ele está dizendo aqui assim, o texto ele era suficiente, então a família, ela está no centro, no projeto de Deus, e Deus fala em sua família. Quando Deus pensou em Noé, ele pensou na sua família. Assim, Deus, quando Ele está olhando para mim e para você, Ele está olhando para a nossa família. Quando Ele olha para você, e Ele está te vendo agora nesse momento, Ele está olhando para a sua família. Creia nisso, Ele está olhando para a sua família. Não importa, pois por causa de você, Deus vai salvar a sua casa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Deus vai salvar a sua casa. Creia nisso. É a palavra de Deus. Veja que ele deixa bem claro, um cordeiro seria suficiente para a família, e se a família fosse pequena, poderia até convidar os vizinhos. Veja, Deus fazendo uma obra completa na vida das pessoas. Então não importa, pastor, mas o senhor não conhece a minha família. Você tem certeza, você tem a clareza disso. Eu não conheço ela, mas Deus, Ele conhece. Ele já providenciou o cordeiro para que você seja salvo e toda a sua casa. Amém? Então não importa, você honrando a Deus, você está honrando a sua família, e por causa de você, existe uma porta aberta para Deus fluir na sua família. E eu creio que vai ser hoje, vai ser nesse dia. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, ouça isso. Hoje pode ser o dia onde que Deus vai entrar em toda a sua família, fazer uma obra grande, uma obra linda, uma obra maravilhosa. Pastor, mas eu tenho parentes, familiares longe daqui. Não importa onde eles estejam, o importante é que você crê. E se você crê, Deus pode fazer uma obra lá onde os seus entes queridos estão. Amém? Então, mesmo que essas pessoas possam ter te perseguido, mas Deus tem bênção sem medida
para a sua família. Deus, sim, meu amado, Deus tem bênçãos sem medidas e elas vêm, ouça, as bênçãos vêm. Por causa de quem, pastor? Por causa de você. Porque você já creu no sacrifício, porque você já recebeu o Cordeiro na sua vida, você já tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, você já foi perdoado e por causa de você as bênçãos virão também para a sua família. Um dia eles irão concordar e reconhecer que é por causa de você que eles têm sido abençoados. Por isso, mantenha firme, meu irmão, mantenha firme, minha irmã, mantenha firme o que, pastor? A sua confissão de fé. Sim, nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas pessoas têm desanimado, têm entristecido, que têm arriado, em outras palavras, perdão pela palavra, mas têm se esmurecido diante das situações e com isso não mantém firme a sua fé. Nós temos que manter firme a nossa confissão de fé, amém? Então, por causa de você, os seus pais vão se render a Cristo, por causa de você, os céus têm algo grande e poderoso sobre a sua vida, sobre a sua casa, por causa de você, pastor, mas eu nem me lembro de meu pai, de repente, ter confessado a Cristo. Talvez você não se lembre, mas Deus, Ele não se esquece. E Deus sabe o momento que Ele teve o encontro com Cristo. Veja Atos 16, versículo 30 e 31, diz um texto, Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos. Quem? Serão salvos você e os de sua casa. Você e os de sua casa. É o que a promessa deixa bem claro. Serão salvos você e os da sua casa. Glória a Deus por isso. Eu creio. Na minha vida tem sido assim. Deus tem feito uma obra linda e maravilhosa na minha casa. Quantos foram alcançados, graças a Deus, a obra que Ele fez na minha vida. E para eu ser salvo, foi muito, mas muito caro. O sangue derramado, o preço que foi pago. O preço que foi pago, o preço mais caro. Meu irmão, minha irmã, ouça isso. Você que está me ouvindo, ouça isso. Muitos podem pensar, pastor, é simples assim? Simples é. Mas foi pago um preço alto. O preço mais caro que a gente possa imaginar nesse universo foi pago em prol da nossa vida. Sim, nós somos alcançados, mas um preço alto foi pago. O preço alto foi pago. O sangue deveria ser passado nesse contexto que nós lemos de Êxodo 12. Veja que o sangue deveria ser passado nos umbrais, pelo lado de fora, onde todos poderiam ver. É um detalhe que muitos não se apercebem, mas teria que ser passado pelo lado de fora, onde todos poderiam estar vendo. Meu amado, veja que não foram os seus pecados que os levaram e salvaram da morte e do juízo, mas o não crer na palavra dita por Deus. Veja que aquelas pessoas que morreram naquela noite, não foram simplesmente os pecados, entre aspas, que levaram eles à morte e o juízo, mas por não terem crido na palavra que Deus havia liberado através de Moisés. Veja, foi bem claro, a gente pode ver bem claro esse contexto, que o que matou eles foram eles não terem crido, não terem dado ouvidos à palavra de Deus. E por isso acabaram choro e tanto lamento naquela noite. E muitos não entendem essa questão, e assim, muitos entendem, pastor, mas lá em Apocalipse, lá diz que ficarão esses de fora e aqueles de fora que cometeram tantos males e assim por diante. Sim, os que não creram, esses vão ficar de fora. Aqueles que não creram, que não receberam o sangue de Jesus sobre as suas vidas. Para aqueles que não receberam, para aqueles que não creram, não resta outra coisa a não ser o juízo de Deus. Então Jesus, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar o mundo. Eu já falei em outra ocasião, Jesus Cristo, João 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 17, deixa bem claro que o Filho do Homem, Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Por que ele não veio para condenar? Porque o mundo já estava condenado. O mundo já estava condenado. Então Jesus não veio mais para colocar mais peso, mais condenação, mas Jesus veio para salvar. E serão salvos todos aqueles que tiveram encontro com Cristo. Veja que aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro, da obra perfeita na cruz, eles não podem ser salvos.
Não tem como a pessoa ser salva se ela não crê na obra. Eu preciso crer na obra, senão como que eu vou passar a eternidade com Deus? Veja em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá quem? Os inimigos de Deus. Quem esse fogo, quem esse juízo vai consumir? Os inimigos de Deus. Eu creio que você que está prestando atenção nessa mensagem, você não é um inimigo de Deus, né? Então veja que quem não creu no quê? O texto está falando, quem que eles não creram? No sacrifício de Cristo. Quem não crê no sacrifício, quem não crê na obra perfeita da cruz, quem não crê quando Jesus diz tetelestai, está consumado, quem não crê nessa obra, uma obra única, a Bíblia está deixando bem claro, já não resta sacrifício para eles. Não tem. Tudo o que Deus poderia fazer para salvar o homem, a mulher, ou seja, tudo o que Ele fez para salvar a humanidade, Ele fez. A questão é quantos creem nessa salvação? Quantos que creem nesse sacrifício? Quantos que disseram, não, verdadeiramente eu creio nessa obra. Então, se você crê nessa obra, você não precisa ter medo do que está por vir, mas só uma alegria, ou seja, uma esperança de que coisas grandes, extraordinárias da parte de Deus te esperam. Sim, é o que o texto, ele deixa bem claro. Então, essas pessoas que não creram no sacrifício, um dia vão ser consumidos, não por falta de aviso, porque nós já temos ouvido essa mensagem, ou seja, essa mensagem já está sendo anunciada há mais de 2000 anos. 2020 anos praticamente essa mensagem está sendo anunciada, uma mensagem de salvação. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de salvação, não é condenação. Jesus não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Páscoa, passagem por cima, alguém morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Então, vamos para o segundo e último ponto. Salvação somente porque houve morte. Sim, grave isso. Somente pode haver salvação de um homem, de uma mulher, somente pode haver salvação porque houve morte. Primeiro precisa haver morte para que haja salvação. A pergunta de Isaac e Abraão, onde está o cordeiro? E ele mostra brincar, e a pergunta de Isaac foi respondida finalmente por João Batista, que ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois nós podemos ver pouco mais à frente, Filipe diz para o eunuco que vinha lendo Isaías, o que o Cordeiro era, que era Jesus Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Só estou lendo alguns versículos, você pode anotar, meditar depois. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20, Pedro diz que nós fomos redimidos pelo sangue, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos redimidos. Veja, João ele vê o céu e Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. O apóstolo João teve essa visão, ele teve esse deslumbre, que assim, vendo o cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus, ele é o cordeiro suficiente para uma pessoa, Jesus é o cordeiro suficiente para uma família, Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação, Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo. Veja, ele é o cordeiro suficiente para todos os que querem verdadeiramente ter essa vida nova com Jesus Cristo. E ouça isso, Jesus ele é mais, Jesus ele é mais, muito mais do que a sua ou a minha necessidade. Talvez você esteja enfrentando alguma necessidade nesse momento, ouça isso, Jesus Cristo ele é suficiente, ele é mais, muito mais do que toda e qualquer necessidade que você possamos enfrentar. Veja que antes de Deus formar o homem, ouça isso, talvez você possa meditar e pensar um pouquinho, pastor, como que Deus fez as coisas? Antes dele formar o homem, você pode ir lá para Gênesis capítulo 1, você vai ler toda a história, você vai acompanhar ali no texto, no contexto todo. Antes dele formar o homem, criar os animais,
ele já tinha criado a provisão. Sim, provisão para eles. Ele não criou o homem primeiro, criou os animais primeiro e depois foi pensar, o que agora eu vou fazer com esse pessoal aqui, o que eu vou dar para eles de comer? Não. Antes dele formar o homem, antes dele formar os animais, antes dele criar as coisas, ele já tinha feito a provisão. Veja que maravilhoso, antes ele já tem provisão. O que isso quer dizer para a minha vida, pastor? Ouça, meu amado, minha amada, a provisão sempre ela está pronta. Amém? Sempre está pronta, a provisão ela está pronta antes da necessidade. Talvez você, como eu falei, pastor, o senhor não sabe da necessidade que eu estou passando. Mas eu sei que existe uma provisão antes dessa necessidade. Se você crê hoje mesmo, nesse exato momento, Deus pode vir suprir essa necessidade. Aliás, em Cristo Jesus, toda a nossa necessidade já foi suprida, toda. Pastor, eu não creio dessa forma, por isso talvez você esteja passando ou vá passar necessidade. Você precisa se render à verdade. A verdade que é Cristo a favor de nós, não contra nós. Então, em Cristo Jesus, nessa obra perfeita, nesse sangue derramado, foram supridas todas as nossas necessidades. Pastor, eu fiquei desempregado, o que vai ser da minha vida? Deus tem provisão para a sua vida. Pastor, eu estou com falta de alimento já na minha casa. Deus tem provisão para a sua casa. Pastor, os meus filhos, como é que vai? Deus tem provisão, meu irmão. Deus tem provisão, minha irmã. Deus tem provisão, meu amado. Ele já tem antes da necessidade. Ele nunca é pego de surpresa. Ouça, a provisão sempre está pronta antes da necessidade. Ouça, nunca depois, sempre antes, sempre tem provisão antes para nós. Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido, Ele já tinha um plano para nós. O cordeiro que havia sido morto antes da criação. O cordeiro não foi morto depois, mas ele já foi morto antes. Por quê? Porque Deus sabia o que seria das nossas vidas. E por isso ele já preparou o cordeiro de antemão. Ele já morreu antes por nós, por cada um de nós. Isso quer dizer o que para a minha vida, pastor? Quer dizer que Deus nunca é pego de surpresa. Quer dizer que Ele nunca chega atrasado. Você crê nisso? Pastor, se ele tivesse aqui, não, ele já está aí, ele não chega atrasado. Pastor, mas sem ônibus, sem metrô, sem avião, como é que ele vai chegar? Ele já chegou, ele já tem a provisão, ele nunca chega atrasado. Pastor, mas se ele tivesse aqui, se ele tivesse me ouvido, ele te ouviu e já liberou sobre a sua vida. Você precisa tomar posse disso. Ele é maior, ouça, Ele é maior do que todos os nossos problemas. Pastor, mas o meu problema é grande, o senhor não sabe? Sim, eu não sei, mas o que eu sei, o meu Deus, o meu Pai, Ele é maior do que qualquer problema, seja lá qual for o tamanho desse problema, o nosso Deus, Ele é maior, amém? Então, antes de nós termos chego a esse mundo, o Cordeiro já estava preparado a favor da minha vida e também da sua vida. Ele é maior que todos os nossos problemas e Ele tem mais recursos para mim do que todos os meus problemas. Ele tem as respostas antes de eu fazer as perguntas, sabe? Você sabia disso? Antes de você perguntar, Ele já tem a resposta para a sua vida. Isso não é maravilhoso? Para mim é maravilhoso. Muitos dizem, pastor, eu estou sem resposta. Antes de você perguntar, Deus já tem a resposta. Vá para a palavra dEle, pare, medite, ouça a voz do Espírito. Veja que Ele vai ter a resposta para a sua pergunta. Jesus, Ele é muito grande, Ele é além do que a gente possa imaginar. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito. Jesus é o Cordeiro sem defeito. Ele é o Cordeiro sem defeito, o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele, foi como uma ovelha muda, sem falar nada, sem questionar, mas Ele foi lá, Ele não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21, Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, 1 Pedro 2:22, Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado, 1 João 3:5, até o seu traidor disse que ele era inocente, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro mudo. Tudo isso focado na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa. Ouça, meu amado, minha amada, o que eu quero falar, e com isso eu quero estar terminando essa mensagem.
Logo nós vamos estar participando da ceia do Senhor, também participando desse momento lindo, momento maravilhoso, que é a parte da ceia do Senhor. Ouça, não é a vida do Cordeiro que salva, não é o exemplo do Cordeiro que salva, que redime, não é a presença do Cordeiro na família que livra da morte. O Cordeiro tinha que ser morto. Veja, não é a presença só do Cordeiro, não é o exemplo do Cordeiro. Tudo bem, o Cordeiro ele precisava estar ali, o Cordeiro precisava ser preparado, mas o que livra da morte, ou seja, o Cordeiro ele precisava ser morto. Se o Cordeiro não fosse morto, não haveria salvação naquela casa. E a morte de Cristo foi a morte que nos trouxe salvação. Talvez vocês assistiram algum filme, né? Tem a Paixão de Cristo, tem outros filmes que falam na Páscoa sobre morte, ressurreição, e talvez alguns dizem, pastor, eu não gosto nem de olhar para aquele sofrimento, para aquela angústia. Sim, concordo com você, né, que são cenas fortes que a gente se depara ali, mas que ainda não são a realidade do que Cristo sofreu por nós. Ou seja, mas era necessário, ouça isso, era necessário que o Cordeiro fosse morto, porque sem a morte do Cordeiro não haveria salvação. Nós não teríamos salvação, nós íamos morrer, ou seja, íamos passar a eternidade sofrendo, e só temos a certeza que vamos passar na eternidade com Deus porque houve morte. Grave isso, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Veja Hebreus 9, versículo 22, Hebreus 9, versículo de número 22. De fato, veja, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Grave esse versículo, grave essa parte final, sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão, não existe perdão, sem derramamento. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, o exemplo, os ensinos de Jesus, que são ótimos, com certeza. Outros põem a sua confiança nos milagres de Jesus. Mas ouça, meu amado, minha amada, ouça, ninguém é salvo pelos ensinos, mas pelo sangue. Pelo sangue, sim, nós somos salvos. Toda obra, cada milagre, cada ensinamento de Jesus, com certeza, meu Deus, algo poderoso, maravilhoso, mas não salva. O que salva é a morte, o sangue derramado. Mateus 10, versículo 28, Mateus 20, versículo 28, diz que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 26, versículo 28 diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Apocalipse 5:9 diz, foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu quero terminar dizendo que Jesus ele foi o nosso substituto, ele foi o seu substituto, ele foi o seu substituto. Sim, você, ele te substituiu, ele nos substituiu, ele morreu em nosso lugar. Saibam que aquela cruz, que foi difícil Jesus carregar, mas aquela cruz era para nós estarmos. Mas Jesus, ele nos substituiu. Isso já não é motivo de grande alegria na sua vida? Pastor, como que eu posso estar alegre nesse tempo, pastor? Com toda a situação que o Brasil, o mundo está vivendo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ouça isso, meu amado, minha amada. Se você olhar para a cruz e ver que era você que era para estar lá por causa da sua dívida impagável, e alguém te substituiu, alguém nos substituiu, ele foi o nosso substituto, e por isso nós podemos estar alegres. Talvez não tenha dinheiro, talvez falte alguma coisa na minha casa, talvez falte alguma coisa na minha empresa, mas saber que houve um substituto para mim, isso é o sinal da maior alegria que nós devemos ter. Se alegre nesse dia. Se alegre nesse dia, se alegre, meu amado, minha amada, se alegre, não é pelas coisas exteriores, mas por uma obra eterna, uma obra perfeita, uma obra que foi consumada. Isso é sinal de grande alegria. A sua morte foi vicária, foi substitutiva, ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele toda a iniquidade da nossa vida foi toda sobre Jesus.
Foi toda sobre ele, foi toda a nossa iniquidade, o inocente morreu pelo culpado, o cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Veja, não basta saber que o cordeiro foi morto, não é também o sangue do cordeiro que livra do juízo, mas o sangue do cordeiro aplicado nas nossas vidas. O sangue que nos purifica. Veja o texto, voltando lá para Êxodo 12, versículo 13, que diz: quando eu vir o sangue, passarei sobre vocês. Passarei sobre. A apropriação da expiação precisa ser pessoal. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. A si mesmo. Sangue é sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite de juízo era o sangue. O sangue, na verdade, só existe duas categorias de pessoas: os que pertencem aos que foram comprados pelo sangue da redenção e aqueles que ainda estão debaixo dos seus pecados. E o que vai importar naquele dia, meu irmão, minha irmã, ouça isso. O que vai importar naquele dia não é a sua religião, não são as suas obras, não são os seus méritos, não é o seu dinheiro, não são as suas conquistas, não são os seus bens, não são tudo aquilo que você conquistou nesse mundo. O que vai constar, o que vai importar naquele dia é se você teve o encontro com o sangue, se o sangue foi aspergido, se o sangue foi liberado sobre a sua vida. Se você creu nessa obra maravilhosa, o sangue que é sinal da salvação. Onde o anjo da morte viu o sangue, não entrava, pois o sangue lhe dizia, em outras palavras, aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já está feita. O sangue era para ser visto para o lado de fora, vendo eu o sangue, não de que família. Veja, a única coisa que importava, e por isso a ordem era passar o sangue por fora. Aqui tem algo poderoso, e eu encerro com isso, algo poderoso. O sangue era para ser para o lado de fora. Por quê? O que importava para Deus, o que importa para Deus, ouça isso, não importa de que família eu pertenço, não importa qual o sobrenome que eu carrego, não importa quantas casas eu tenho, quantos automóveis eu tenho, qual é a minha formação, tudo isso tem o seu valor, tudo isso tem o seu valor. Mas o que importa para Deus é ver o sangue, porque o sangue era sinal de morte, e porque alguém morreu, e porque naquele lugar tem sangue, tem salvação, vendo o sangue, não tem nada a ver comigo, não fui eu que morri, não é o meu sangue, não foi o nosso sangue. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que cortar ou fazer uma incisão no meu corpo? Não, pelo amor de Deus, não faça. Não, mas não. Um sangue somente era válido, o sangue do Cordeiro. Este sangue, o sangue de Jesus já foi derramado. Ele já foi derramado. Esse sangue já nos redimiu de todos os nossos pecados. Ele vê o sangue e as enfermidades passam. E vendo o sangue não haverá pragas entre nós. Glória a Deus, por isso só o sangue do Cordeiro retinha a espada do juízo. O que distinguia era o sangue. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. Não há mais condenação. Amém? Quero deixar essa mensagem para você. Tem muito para se falar sobre o sangue, mas a mensagem principal que eu gostaria e que eu creio que eu deixei para você é que o sangue, ou seja, através dessa obra linda, dessa obra maravilhosa, né, que jamais pode ser esquecida, uma obra que mudou a nossa vida, uma nova vida já iniciou. Pastor, eu quero essa nova vida para mim também. O senhor pode me ajudar? Com certeza eu posso te ajudar, porque alguém um dia também me ajudou a conhecer esse Jesus, conhecer esse que derramou o seu sangue, conhecer aquele que somente pode mudar a vida de um homem e de uma mulher através de um único sacrifício. Sacrifício único, aceito por Deus. Amém? Se você quiser, feche os teus olhos onde você está, eu vou estar orando por você e você vai receber sobre a sua vida esse poder de perdoar, de justificar você, de lhe perdoar de todos os seus pecados, todas as suas falhas, não importa quais elas tenham sido, o que importa é que vai vir sobre a sua vida o sacrifício de Jesus Cristo. Pai,
Eu quero te agradecer uma vez mais por essa palavra, quero te agradecer porque ela não volta vazia. E assim eu quero declarar sobre a vida desse que me ouve, desse que me vê agora, que o teu poder esteja ali alcançando essa vida. Diga assim comigo, você que me ouve: Senhor Jesus, eu creio nesta obra que foi totalmente em favor da minha vida. Eu creio que a tua morte, através da sua morte, eu tenho vida e a tenho em abundância. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha vida. Senhor Jesus, eu creio que nesse momento eu sou perdoado de todos os meus pecados e eu sou um novo homem, uma nova mulher a partir desse dia, não por causa dos meus méritos, mas por causa dessa obra completa, perfeita, totalmente em favor da minha vida. Muito obrigado, Jesus, porque eu sou amado do Senhor, amada do Senhor, perdoado, justificado. Uma nova vida se inicia a partir de hoje em mim, para a honra e glória do teu nome. Amém. Se você fez essa oração, com certeza creia que algo novo já começou na sua vida. Glória a Deus. Vamos dar continuidade então nessa celebração. Vamos ter a ceia do Senhor e para isso quero convidar você, participe da ceia. Pastor, eu posso? Lógico, você pode. Se você teve um encontro com Jesus Cristo, crê nessa obra, então você não só pode, você deve participar da ceia. Chame lá, prepare o seu pão, prepare o seu cálice. Eu quero ler alguns versículos aqui que dizem assim, Gálatas 5:16 até o versículo 18. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Como que eu posso ser guiado pelo Espírito? Talvez você pense, pastor, como é que eu posso ser guiado pelo Espírito? Guiado pelo Espírito, somente quem se alimenta de Jesus. Depois que você tem um encontro com Cristo Jesus, sabe dessa obra linda e maravilhosa na sua vida, você não só tem o Espírito Santo que já te foi dado, mas também caminha no Espírito. Então, quando nós nos alimentamos de Jesus Cristo, nós nos alimentamos da vida, da verdade, e por isso o pão, ele fala do corpo de Cristo. Jesus mesmo diz, esse é o corpo, meu corpo que foi moído, que foi dado em favor de vós. Jesus se entregou em favor da minha vida e da sua vida. Então vamos participar desse momento, pega o seu pão e vamos dar graças a Deus nesse momento, esse pão que é algo simbólico, mas que ao mesmo tempo que representa a obra que Jesus Cristo, ele deixou bem claro, façam isso sempre, sempre façam isso em memória de mim, ou seja, não só lembrando da morte, mas também da ressurreição. Amém? Pai, quero te dar graças por esse pão, quero te louvar por essa obra linda e maravilhosa em favor da nossa vida. Esse corpo que foi moído, que foi dilacerado em favor das nossas vidas. E por isso, obrigado por podermos participar dessa mesa que o Senhor preparou para cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Amém. Coma desse pão. Da mesma forma, Jesus também fala do cálice, o cálice da nova aliança, e deixa bem claro em João 6, versículo 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja que Jesus falando aqui assim, todo aquele que come a minha carne, ou seja, se alimenta do corpo, se alimenta do pão e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Versículo 63, e o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. A lei mostra e pede o que necessitamos fazer,
A graça mostra e dá o que Jesus Cristo já fez. Participar da ceia nos convence dessa verdade. Amém? Vamos dar graça pelo cálice, Pai. Também queremos te louvar, te agradecer por esse cálice que representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue que foi vertido, o sangue que foi derramado, o sangue que já nos purificou de todos os nossos pecados, o sangue que nos dá vida, uma vida nova, Pai, e a certeza da nossa eternidade junto ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque aquele que bebe desse cálice, como o Senhor fala bem claro, que bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Beba desse cálice, aproveite esse momento prazeroso. A ceia é momento de alegria, é momento de muita alegria. Não é tristeza, não é condenação, mas vida em abundância. Glória a Deus. Eu quero agradecer uma vez mais pela oportunidade que você permite chegar na sua casa, talvez no seu escritório, não importa onde você estiver assistindo. Sou grato a Deus pela sua vida, pela sua família e quero declarar uma semana que já iniciou, uma semana nova, uma semana extraordinária, uma semana poderosa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre as suas finanças, a sua saúde, o seu casamento. Enfim, tudo que diz respeito à sua vida, eu quero declarar a manifestação gloriosa do nosso Pai sobre você, sobre tudo que Deus tem te dado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e quero declarar uma vez mais, nenhuma arma forjada, ouça isso, nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida. Toda língua que se levantar em juízo contra você, você a condenará. E esse é direito seu, diz o Senhor. Essa é a nossa herança. Aproveite, usufrua dessa herança. Não aceite palavras negativas, não aceite palavras de morte, não aceite palavras de derrota, não aceite palavras que não te edificam, que não geram alegria na sua vida. Creia, os céus estão abertos sobre você. Os céus estão abertos sobre a sua casa. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Permaneçam abençoados. Um forte abraço de quem lhe ama, de quem lhe quer muito bem. Até uma próxima oportunidade, permitindo Deus, em nome de Jesus. Amém.